Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto Meu Encontro com o Grande Espírito. Sonhei um dia que tive uma conversa com o Grande Espírito. Entre, disse o Grande Espírito. Então você quer conversar comigo? Se você tiver tempo, respondi. O Grande Espírito sorriu e disse: Meu tempo é eternidade. E ela é suficiente para que eu faça qualquer coisa. O que tem em mente para perguntar? O que o surpreende mais na raça humana? E o Grande Espírito respondeu que se aborrecem por serem ainda criança, que se apressam em querer crescer e que então lamentam por não serem mais crianças, que perdem sua saúde para conseguir dinheiro e então perdem dinheiro para restaurar sua saúde. Que por pensarem de forma ansiosa sobre o futuro, eles se esquecem do presente de tal forma que não vivem nem para o presente nem para o futuro. Que vivem como se jamais fossem morrer e morrem como se jamais tivessem vivido. As mãos do Grande Espírito apertaram as minhas e permanecemos em silêncio por alguns instantes. Então eu lhe perguntei: quais são as lições que as crianças devem aprender para quando tiverem seus filhos? E o Grande Espírito, com um sorriso, respondeu que não podem fazer alguém passar a amá-los. O que eles podem fazer é deixar que sejam amados. Que a pessoa rica não é aquela que tem o máximo possível, mas é aquela que necessita do mínimo. Que se levam apenas alguns segundos para abrir feridas profundas nas pessoas que amamos e que levam muitos anos para curá-las. Que há pessoas com o poder de amar intensamente, mas que simplesmente não sabem como expressar ou mostrar seus sentimentos. Que duas pessoas podem olhar para uma mesma coisa e vê-la de modos totalmente diferentes. Que nem sempre basta que eles sejam perdoados pelos outros, e sim que eles devem saber como perdoar a si mesmos. Sentei-me ali por algum tempo apreciando aquele momento. Agradeci-lhe pelo tempo dedicado a mim e por tudo que sei que ele tem feito por mim e por minha família. Ele respondeu: não tem por que agradecer. Sempre estou aqui com você 24 horas por dia. Tudo o que tem a fazer é me perguntar suas dúvidas e sempre lhe responderei. E aí fica difícil do nariz não ficar vermelho, a gente não se emocionar, porque, né? A gente não é feito de aço. Pensa você ter um encontro com teu anjo de guarda. Durante a leitura, esse Grande Espírito, eu fiquei imaginando meu anjo de guarda, o Gabriel. Gabriel me tira de cada enrascada que eu me coloco. Sou muito, como que eu posso dizer, explosiva, sou muito furacão, onde eu quero passar, eu quero levar tudo que é ruim e deixar o que é bom. E muitas das vezes nessas explosões, eu troco os pés pelas mãos, eu não faço nada disso que está escrito aqui, ó. Eu quero que as pessoas me amem da mesma forma que eu amo, dessa parte explosiva, né? Ou é ou não é. Eu me contento com o mínimo, porém eu estou sempre buscando, estou sempre naquela de buscar mais, e principalmente matéria. A gente vive dentro da matéria, é um tal de sair um fogão que cozinha melhor, um computador que é mais rápido. A gente está sempre nessa loucura de buscar bens materiais, não para um luxo, mas para um conforto maior, e isso faz com que a gente não se contente com o mínimo. Quem fala isso é hipócrita. Se a gente se contentasse com o mínimo, a gente ia fazer que nem Francisco de Assis, é duas túnicas, uma no corpo e a outra, quando está no corpo for lavar, usa a outra. E a gente não é assim, sinceramente não, a gente ainda está muito preso à matéria. E isso, quando não está preso também a outros sentimentos piores, que são da inveja, de olhar o que o outro tem, de ver como o outro reage, de querer fazer igual, semelhante, é fruto de inveja. Então, eu me peguei aqui no decorrer da conversa com esse espírito, né, esse Grande Espírito, como se fosse eu conversando com o meu Gabriel, com o meu anjo de guarda. Ele vai me cobrar tudo isso aqui. Ele vai falar: Patrícia, você já estudou pra caramba e não sabe
não age da forma que você estudou, por quê? Eu posso questionar ele, que ele vai me responder com toda a benevolência. Mas quando ele me perguntar, eu vou ter que ficar sem palavras, eu vou ter que me calar. Eu que falo tanto, vou ter que ficar calada. E calada de vergonha. Porque muitas das coisas que estão aqui, eu ainda nado o contrário, no sentido contrário. E assim como eu me encontrei nesse texto, dentro de uma série de questões, que até conhecimento eu possuo, mas não pratico, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar também. E, gente, não tem coisa pior para nós do que a nossa própria consciência dizendo, você está errado. Qualquer um que apontar para você e falar, você está errado, você vai falar, não, você vai arrumar um monte de argumento. Mas quando você mesmo se toca que está errado, não tem argumento. É vergonhoso, principalmente quando se tem o conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, nada é cobrado. Mas quando a gente tem o conhecimento, a cobrança é dobrada. E essa cobrança não parte dos outros, essa cobrança parte de nós mesmos. A nossa consciência livre, leve, ela faz a gente dormir tranquilamente. Mas muitos de nós dormimos e às vezes temos pesadelo. Eu acabei de conversar aqui com a minha massoterapeuta, que é uma grande amiga, e ela perguntou para mim, dentro de um questionário de um novo tratamento que ela vai fazer, ela perguntou, Patrícia, tem pesadelo? Eu falei, vira e mexe, eu tenho. E o que são os pesadelos? Nada mais são do que a nossa consciência que ainda não está totalmente leve. Ela não está limpa. Então ela pesa, e ela pesa num lugar ou com pessoas que são desagradáveis, que são cobranças daquilo que nós fizemos de errado. Então a nossa consciência, ela só consegue se tornar mais limpa e leve à medida que a gente praticar aquilo que a gente já sabe. Porque aí não existe uma cobrança. Se vier de fora, realmente não vai abalar. As crianças que não aprenderam essas regrinhas aqui, somos nós adultos hoje. Infelizmente, a gente passa uma vida inteira em busca de coisas inúteis para o nosso espírito, para a nossa essência, enquanto ser humano, enquanto moral, enquanto princípio, enquanto pessoa. Então, nós estamos aqui numa luta desenfreada para nos melhorar. E muitas das vezes a gente atropela todas essas lutas por um egoísmo, fruto de um egoísmo, de um orgulho, de uma necessidade que a gente tem, que nós criamos de acordo com a sociedade que nós vivemos, com a família e a cultura que nós adquirimos, mas é individual. Não posso culpar meu pai, minha mãe, não posso culpar a escola, não posso culpar meus amigos, eu não posso culpar ninguém, é individual, porque vai de mim, do meu livre-arbítrio, eu aceitar ou não. Eu posso dar o conhecimento para a criança, como eu já fiz isso em sala de aula há 32 anos. Mas depois, passado 1 ano, 2 anos, eu tenho a notícia que o cara está usando narguilé, que o cara está usando maconha, e aí? Eu não ensinei isso. Eu não ensinei o meu filho a beber álcool, ele bebe. Eu não consigo entender, né, que a pessoa que tem o conhecimento daquilo que é errado, ela torna a fazer o que é errado. Eu não consigo entender esse processo. E eu não estou criticando apenas quem eu vi e conheço histórias. Eu estou criticando primeiro a mim mesmo. Eu sei o que é certo. Pedro falava isso para Jesus, né? Senhor, eu sei o que é certo, mas eu só faço o que é errado. O que acontece? E Jesus falava, homem de pouca fé. Crianças dentro de um corpo de adulto. Nós somos imaturos espiritualmente. Então, quando a gente chegar nesse momento do encontro com o nosso anjo de guarda, o nosso encontro com a nossa consciência, que a gente vá com ela limpa e leve. Para isso, nós temos que ter os deveres bem cumpridos. Para isso, nós temos que ter a certeza de que os passos que nós estamos tomando não está prejudicando ninguém. Não prejudicar os outros significa fazer algo bom para você mesmo. Não prejudicar. Agora imagina você ainda fazer o bem para os outros. Muitas vezes as pessoas tocam nesse assunto. Patrícia, é uma pessoa que você está sempre pronto para ajudar, tal. Eu sempre fiz isso. É normal de mim. Mas às vezes eu me sinto mal com esse tipo de comentário porque fica dando a entender na minha consciência de que o bem que eu faço não é amor. O bem que eu faço é querendo limpar a sujeirada que eu já fiz. E que não foi pouca. E que não é pouca. Eu continuo errando.
É a hora da gente sentar com a gente mesmo, sabe? E ter uma conversa séria, do tipo, tá na hora de crescer, tá na hora de evoluir, tá na hora de aceitar as coisas que não dá para mudar e mudar aquilo que é possível. Tá na hora da gente tomar as rédeas da situação e deixar aquela frase, deixa a vida me levar, para cantor que não tem noção do que está ensinando aos outros cantar. Mas a gente não tem que cantar essa música, não. Não tem que ser o enredo da nossa vida, não. Nós temos que ter as rédeas, sim. Nós temos que saber exatamente aquilo que nós estamos fazendo. Porque, como ele mesmo falou, para você magoar uma pessoa, basta um segundo. Só que leva uma vida inteira para ela te perdoar. Para você se perdoar. E a gente não tem essa vigilância. Eu acabei de comentar também com essa massoterapeuta, eu falei, nossa, eu conheço professores, não são amigos, eu conheço professores, gosto de frisar isso, que mal entraram na carreira. Se tiver 10 anos de magistério é muito. E reclama de tudo. Reclama do sistema, dos pais, dos alunos, dos recursos, dos documentos que tem que fazer, das aulas que tem que planejar, das provas que tem que corrigir. Ora, gente, peraí, a escolha não foi individual? Alguém colocou uma faca no pescoço dessa criatura para ser professor? Já que escolheu, sabe ler. Se sabe ler, já viu lá no edital quanto que ia receber. E é um tal de falar assim, eu trabalho tanto para receber pouco. Por que você foi lá fazer então? E na hora da prova, que você ficou rezando e falando, Senhor, tomara que eu passe nessa prova. Foi sem pensar? Você estava bêbado na hora? Aí essas criaturas passam no concurso, se tornam professores, mas se tornam verdadeiros hards, né? Ó dia, ó céus, ó azar. Aí leva isso para a sala de aula. Aí o aluno percebe que o professor não vê a hora de ter feriado, que o professor não vê a hora de ter final de semana. Qual é a motivação que o aluno vai ter para voltar na sala de aula sabendo que nem o seu professor quer estar lá? Que às vezes é o cara que ele procura um colo. Às vezes o professor é a única pessoa que aquela criança tem como espelho para nortear a vida dele, para incentivar, para motivar aquela criatura a crescer. Aí chega ali o professor e fala, essa semana vai ter um feriado. Gente, quarta-feira tem feriado, mas na quinta e sexta, se não quiser vir, não tem problema não, já pode emendar, volta na semana que vem. Aí o professor pede Habib's e vai comer esfirra, lanchinho de Habib's, enquanto o aluno está em casa. Ele tem que cumprir o horário dele na escola, mas cumpre brincando. Não precisa do aluno, porque o aluno enche o saco, né? Então, assim, eu tenho visto muito isso, muito, muito. As professoras que seguravam a educação, que é professoras de ensino fundamental, eu sempre admirei demais. Professoras de ensino fundamental sempre seguraram, são a base da educação. Por isso que fala ensino básico. Elas estão desistindo. As professores e professoras de ensino fundamental 2 e médio já desistiram há muito tempo. Quando eu entrei para trabalhar com o ensino médio em 92, eu já vi muita gente desistir. Ali já não tinha tanto professor compromissado. Mas a Fundamental 1 eu estou vendo agora, de uns 10 anos para cá, a coisa descambou que elas não querem também. E aí, como é que vai ser? Quando for o encontro dessas consciências consigo mesmo, com teu anjo de guarda, encontrar o teu aluno drogado por aí afora, será que a consciência desse professor não pesa? Fala, poxa, eu estava ali na frente daquele aluno, eu poderia ter ajudado, mas não ajudei. Olha só como que foi o fim desse aluno. Tem um aluno que passa aqui na avenida, gente, próximo de casa. Ele era um excelente aluno. Eu dei aula para ele 1 ano só, no ensino fundamental 2. Eu acho que ele estava na 8ª série, se eu não me engano. 7ª ou 8ª série. Na época era série. Esse menino era quieto, comportado. Esse menino era um anjo. Eu não tinha nada para falar dele. Até para responder presente, eu olhava se ele estava lá na carteira, lá, porque às vezes o presente dele saía tão baixinho. Esse menino tá um frio lascado esse tempo, né? Tem uns 2 meses aí que nós estamos enfrentando um frio lascado. O moleque sobe e desce a avenida aqui de short, camiseta e descalço. Loucão, todo drogado. Às vezes, é que nem eu falei, eu sou muito explosiva. Dá vontade de ir lá no portão dar um
pega nele pelas costas, botar pra dentro, dar um banho, dar comida, trancar e falar, filho, vamos botar a cabeça no lugar? Mas eu sei que é coisa de professora doida. Jamais isso ia dar certo. Mas é aquela vontade de tirar a pessoa daquela situação. É terrível ver um jovem, que hoje deve estar na faixa, deve ter 20, 23 anos, ele deve ter uns 30, não. Ele tá, um jovem que eu falo, mas ele deve estar beirando os 40 anos. Mas você olha pra cara dele, é um moleque. Graças a Deus a carinha dele continua mesmo. Deve estar com uns 30, 35 anos, por aí. É que eu não sei fazer conta assim. Sou boa professora, né? Mas, poxa, foi meu aluno. Querendo ou não, ficou um ano ali comigo. Eu dei aula de geografia para ele, eu não consegui alfabetizar. Não sei se ele era alfabetizado totalmente ou não. As provas de geografia geralmente são mais de xizinho do que dissertativa, né? Então, assim, o que eu quero dizer? Era uma responsabilidade que passou pela minha mão. Aí muita gente vai falar assim, não, mas ele é que escolheu isso aí. Realmente, a escolha é de cada um. Mas eu podia ter contribuído mais. Talvez eu não contribuí o suficiente. Será que isso não passa na cabeça de alguns professores? Quando vê um aluno desregrado, será que não passa pela cabeça? Poxa, será que ele não é assim, que ele não quer trabalhar? Porque um dia eu também não quis, ele de repente tomou o meu exemplo. Porque tem professor que está dentro da sala de aula e não quer trabalhar. E ele mostra, claro, para o aluno que ele não quer trabalhar. Eu tive uma de literatura, eu tive um professor de literatura, o Paulo, ele era o máximo, o máximo. O cara chegava lotado de livros, ele jogava em cima da mesa os livros e falava, ó, cada um pega um livro aqui, eu quero uma roda, vocês vão ler o que vocês conseguiram ler no livro durante a aula, quando faltar uns 20 minutos para a aula terminar, eu quero saber o que foi que vocês entenderam sobre essa obra. Então, literatura não é uma coisa fácil. A gente pegava 1, 2 páginas para ler e falava para ele, e ele falava, tudo bem, na próxima aula vocês vão continuar. E às vezes ele fazia isso como prova. Ele mandava os livros para casa e falava, olha, daqui a um mês eu vou tirar uma prova a respeito desse livro aqui. Então o cara mandava a gente estudar literatura até não querer mais. Pô, a gente tava ficando fera em literatura. Eu amava literatura na época. Da forma que ele fazia, ou aprende ou aprende. E olha que eu era péssima, aquela parte barroco, sabe? Eu mexia com história ali no meio, eu ainda me formei em história depois. Mas naquele momento ali, misturava tudo. Nossa Senhora, para mim era muito difícil, mas eu gostava do desafio, porque ele colocava em forma de desafio. Aí veio no outro ano uma professora. Ela sentava em cima de uma mesa de madeira, que tinha lá 2 vezes maior que essa que eu estou usando aqui. Botava a busanfa dela em cima da mesa, olhava para a cara dos alunos. Olha, hoje a gente não vai ter nada porque é feriado, porque morreu Carlos Drummond na data de hoje. Então, em luto, em homenagem ao Carlos Drummond, hoje não tem aula. Hoje a gente só fica batendo um papinho aqui. Aí como tinha lá, aqueles sempre tem, né, aqueles grupos de excelentes futuros profissionais que não querem nada com nada, juntava meia dúzia de gato pingado lá em volta da mesa lá e ficavam conversando sobre sexo, sobre namoro, sobre viagem, que eram tudo filhinha de mamãe. E aquele que queria estudar, tipo eu, olhava uma pra cara da outra e falava, e agora, o que nós vamos fazer? Ficar 50 minutos com essa mulher aqui dentro sem fazer nada? Aí, se tinha algum trabalho de outro professor, a gente pegava, se reunia lá no fundão da sala, fazia os trabalhos. Se não tiver algum trabalho, eu levava, naquela época era o Walkman, né, que a gente chama, levava meu Walkman, enfiava no ouvido, ficava escutando música. Pô, eu perdi um ano inteiro com aquela professora. Ela não fez nada. Ela não fez nada. E aí? Será que se eu cruzasse com essa mulher hoje, se ela estivesse viva, né, não sei nem se tá, ela não em momento nenhum, nesse tempo todo, será que não bateu a consciência do tipo assim, eu perdi muito tempo com o tempo dos outros? A falta da responsabilidade dela perante as aulas trouxe problemas pra gente, que estava acostumado vindo num embalo de muito estudo. Então, assim, esse encontro com o grande espírito é um encontro com a gente mesmo. É um encontro de consciência. E cada um de nós vamos ser responsável pelo bem e pelo mal que fizemos. Nós vamos colher isso aí. Vai chegar o momento. Então, enquanto professora que eu sou, que eu fui,
Eu jamais vou deixar de falar que eu sou professora, porque eu tenho o maior orgulho disso. Porque eu fiz o mais que eu podia. E se não fiz mais é porque não teve como. Eu já cheguei a buscar aluno dentro de biqueira, já coloquei aluno viciado dentro da minha casa, para não ver ele em quadra usando droga. Aluno chegou a fugir de casa porque estava apanhando o pai e a mãe. Chegou aqui, eu catei o cabo de vassoura e falei, vai apanhar de mim também. Você tem que obedecer seu pai e sua mãe. Então, assim, eu participei de tantas situações de aluno meu, casamento, juntamento, usa droga, recupera de droga, se perde pelo caminho, depois se reencontra. Já carreguei aluno para minha religião, para ter que assistir uma palestra, para tomar um passe, porque estava transtornado. Já conversei com pai e mãe pedindo para uma menina poder namorar um rapazinho, porque a mãe era preconceituosa e não deixava. Eu já me meti tanto na vida dos meus alunos, fazendo muito a mais do que eu devia, e ainda assim me passa pela cabeça que podia ter feito mais e não fiz. E por que que esse encontro com a gente mesmo, essas criaturas que não têm responsabilidade, não dá logo um choque, sabe? E fala assim, poxa, vamos reverter tudo isso porque eu sou importante? Ser professor é muito importante. Não é aquele velho jargão, professor é tão importante porque é ele que forma outras profissões, independente das outras profissões. Professor é um caminho que a criança tem, que às vezes dentro da casa dela não tem. Então a gente tem que se contentar com o mínimo, precisa para ser feliz. Mas a gente pode fazer o máximo, e não do lado material, do lado humano. A gente pode ferir menos, porque sabe que se ferir vai demorar para cicatrizar? Pode. A gente pode entender os olhares diferentes das pessoas, o ponto de vista diferente do aluno, do diretor, enquanto professor, do seu marido, da sua esposa, do seu filho. A gente pode entender, se colocar no lugar do outro, ter empatia? Pode. Mas muitas vezes a gente se recusa pelo orgulho. Eu tô com razão, o outro não. Então é o momento. Eu acho que nós estamos chegando a um momento assim de um chacoalhão. E esse chacoalhão eu tô vendo para tudo que é lado, viu, gente? Tô falando de educação porque o canal é da educação, é de educação, é sobre educação. Mas eu tô vendo esse chacoalhão em todas as áreas. É chegado o momento. E ai da gente se não se conscientizar de que o nosso amigo ou o nosso inimigo não é externo, tá dentro de cada um de nós. Bora lá, vamos analisar isso direitinho e trabalhar isso em nós, viu?